Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, dá bônus em dobro em Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. Baixa 1xBet, na hora de realizar o seu depósito, faça com o nosso cupom para você pegar o seu bônus em dobro. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar amanhã a decisão do Mundial de Clubes no jogo entre Fluminense e Manchester City. Aproveite na 1xBet o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Bom, galera, para começar aqui atualizando a vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a atualização do mercado, né? Sobre essa condição e essa novela do Gabigol, que eu acho que acaba abrindo... Cara, tem vários paralelos pra gente esclarecer bastante coisa aqui pra vocês. Pra começar, o Vinha, o Flamengo vai se aproximando, né, do lateral hoje da Roma, está no Sassuolo, mas ele pertence à Roma, e ele tem alguns trâmites nessa questão da negociação. Envolve cerca de 7 milhões de euros e esse valor o Flamengo vai conseguir ali parcelar. É um modelo que o Flamengo trabalha, então é aquilo, né? Vai facilitando esse método de pagamento. A gestão do Flamengo trabalha dessa forma ao longo de todos esses anos. Muitos jogadores foram contratados que vieram da Europa assim. Então, esses 7 milhões de euros seriam ali meio que parcelado em 4 parcelas durante cerca de 4 anos de contrato. Tem ali uma condição que envolve a Roma e o Sassuolo. A Roma tem o passe do atleta, né? A Roma, o Vinha pertence à Roma, contudo ele está jogando no Sassuolo. Então o Sassuolo tem ali uma taxa ali da tal da vitrine, né? Ele apresentou, então vai ter ainda esse repasse, tem alguns trâmites ali, mas possivelmente o Flamengo ali já acertou, inclusive com o atleta, e isso já é um facilitador, e a Roma não rejeita, né? E não recusa e não nega a possibilidade de um acordo do lateral esquerdo Vinha. Falamos já sobre ele, vou deixar o link aqui. Nós falamos um pouquinho do que ele tem feito no Sassuolo e até mesmo na seleção do Uruguai. Então tá um vídeo bem recente para você entender e saber um pouquinho mais sobre esse lateral esquerdo que ele tem feito na temporada de 2023. Falando sobre a temporada de 2024, galera, ontem inclusive saiu, né, a notícia de que o Flamengo vai acertando ali com o Everton Ribeiro. O Flamengo terá ainda nessa semana uma reunião para decretar, né, essa renovação. Pra gente que já sabe que vai ter a renovação, ter a informação de que é um ano de contrato, sai todo mundo satisfeito. Porque o medo numa situação como essa, quando a gente fala de Marcos Braz, de Spindl e renovação de atletas que não produzem nada, o medo é 2 anos, 3 anos, 1 ano, tá todo mundo satisfeito. Então essa a gente já meio que já imaginava, né? Mas vai ser oficializado aí nessa semana, nessa reunião. Mas, inclusive, a matéria que já saiu é que o Flamengo já tem ali meio que um acerto com o Everton Ribeiro. O Everton fez o favor de... 1 ano, tá bom, aceito ali 1 ano, né? Enfim. E aí 1 ano, então, com o Everton Ribeiro. E outro que vai ali, né? Esse aí é mais complicado, que é o Gabigol. Cara, esse assunto do Gabigol, ele entra com questão jornalística, moral, financeiro, produção, campo e bola, Guerra Fria. Português claro, a Guerra Fria. O Gabigol, com a direção do Flamengo, está numa Guerra Fria. Essa é a verdade. Para começar, vamos ali falar sobre o presidente do Corinthians. E aí passa também um pouquinho por jornalismo. O presidente do Corinthians é um charlatão, né? Vamos em português claro. É o novo presidente do Corinthians, é um charlatão que vai, assim, escancarando, vai falando, vai jogando pra torcida. Obviamente a torcida, né, vai apoiando nesse início e vai falando do Gabigol. Ontem teve, né, um espaço no Sport TV, programa ao vivo, né, apresentado ali pelo Rizek, no Redação, e ele vai falando do Gabigol como se o Gabigol fosse 2 tipos de atleta. Pertencesse a um clube europeu, e aí tu vai falando de uma provável negociação, ou outro, se não tivesse clube, se fosse um jogador livre. Cara, é um jogador que tem contrato, e vai se falando assim, e o microfone tá aberto ali, e outra condição, é tão charlatão, que o Corinthians, há poucas semanas, tem dias isso, ele foi inclusive ameaçado de tomar um transfer ban, porque ele tá dando calote pelo Fausto Vera. E tem outra condição do seu estádio, com a Caixa Econômica. Então, assim, matar de uma maneira assim tão escancarada, e a mídia também parte dela vai, né? Que vai se falando do Gabigol como se fosse um atleta livre, não fosse um aliciamento, e assim, uma coisa assim, escancarada. Cara, esquisitaço, bem esquisito isso. Então, essa parte aí desse charlatão do presidente do Corinthians. E aí, vamos lá, pro Gabigol com o Flamengo, galera, é uma guerra fria, compreendam, entendam, é uma guerra fria. Gabigol, direção do Flamengo,
estão numa guerra fria. Não é nada muito direto, mas a gente vai ver recado. No podcast o Gabigol fala a situação ali, dá uma cutucada aqui, a direção do Flamengo faz movimentos aqui, e dentro de todos esses movimentos tem o jornalismo em si. Não é nem a condição do podcast. O podcast não tem nem a tarefa jornalística, e os rapazes que estão lá, eles até estão aqui. Aquele papo, o rapaz é corintiano, aí puxa o assunto sobre ele, aí o Gabigol vai, fala aqui, puxa aqui, fala daí, falou da questão de estava jogando machucado, isso não foi bem visto dentro da direção do Flamengo, e essa guerra fria entre direção, coisa, usa-se o jornalismo também. Ontem, acabou, né? Porra, tu vai falar. Quem vai assinar um contrato daquele? O Gabigol quer luvas, né? O aumento salarial, etc, etc, aí um valor estratosférico, né? Uma condição completamente desassociada. Perfeito, ok. Primeiro, cadê todos esses números e cadê os valores da renovação que o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz estão com vergonha do Bruno Henrique de mostrar? Cadê os valores? Só para vocês entenderem o mecanismo. Nós, jornalistas, a gente informa, com a exceção daquele cara que gosta de inventar, porque o que inventa, ele não precisa de ser informado. A gente, para informar algo, a gente precisa ser informado, né? Pra gente ser informado, na grande maioria das vezes, essa apuração, essa pergunta, você busca aqui, primeiro, que quem informa, né, e usa o jornalismo, ele tem o interesse em informar. Por que essa pessoa que informou aos jornalistas, a esses jornalistas, os valores do Gabigol, etc, etc, não informa do Bruno Henrique, não informa detalhadamente do Davi Luiz e tantos outros? No caso até o do Bruno Henrique, porque o do Bruno Henrique também é tão absurda quanto. É a primeira, então já vai mostrando. E outra, quando o Gabigol dá uma... Galera, observem, o Gabigol, ele toma uma iniciativa, ele fala alguma coisa, ele ganha ali uma popularidade. O Gabigol, ele tem problema, ele tem um problema de popularidade dentro da torcida do Flamengo. A rejeição, ela é muito grande, principalmente quando a gente fala de internet. Estádio é um pouco diferente, internet, ela é grande. Quando ele vai, aparece o negócio. Há menos de 24 horas, o presidente Rodolfo Landim teria... ali meio que orientado o Gabigol a ele focar na carreira, algo que assim, 24 horas depois com essa informação, aquilo já não faz muito sentido. Vão se criando algumas narrativas. Galera, tá esquisito pra caramba. A gente saiu do Maracanã em setembro, do Campeonato Brasileiro, algum jogo do Maracanã em setembro, e ali nós recebemos a informação que estava praticamente tudo acertado entre Gabigol e Flamengo, os valores, e que ali faltava uma minuta no contrato. O Flamengo até o cara não tá performando, foi, e aí chega agora e traz os valores que... Esses valores o Flamengo não ia assinar nem em setembro. Existe uma enorme possibilidade e uma enorme condição que pro Flamengo não tem nenhum problema, o Gabigol sair de graça. O Gabigol vai sair de graça do Flamengo. Se o Gabigol perde valores esses, que são completamente desconectados do que ele tem jogado, se ele pede esses valores agora... Se ele performar em 2024, esses valores, eles vão ser multiplicados por quanto? O Flamengo não vai renovar. O Flamengo não vai renovar com o Gabigol por um valor. Nem se eles fizerem o ano de 2020, tecnicamente, 19, por número, por causa dos números. Então chega já numa condição que tá esquisita. Então, a direção do Flamengo, ela fica numa condição que ou você vai perder, no caso do Gabigol, de graça, um atleta de 27 para 28 anos, o que é bem esquisito, ou você vai negociar ele por um valor bem abaixo da multa, porque aquilo, daqui a alguns meses, se você entrou numa condição, por essa guerra fria, que tem capítulos lá atrás, dentro de vestiário, etc., que hoje fica claro que tá esquisito pra caramba, tá muito estranho, tá muito esquisito. Dentro dessa Guerra Fria, contém as apurações, as informações, essa seleção de conduta profissional, porque aquela brincadeira do meme, né? Às 11h59, o Flamengo não renova com o Gabigol, porque os valores são esses. Meia-noite, ele renova com o Everton Ribeiro, por mais um ano, não tá performando nada, e meia-noite ele tira da gaveta um contrato do Bruno Henrique, que financeiramente também é completamente... Então, assim... Essa seleção dessa Guerra Fria tá ficando claro, vai ficando claro
que não se comunica mais o Gabigol com a direção do Flamengo, com o Landim, com o Braz, não vai. Tem atritos ali e que isso vai ficando nítido. Que até a coerência do Flamengo vai se tornando uma coerência meio que seletiva. Porque seria coerente, mas ela é seletiva. A partir do momento que com alguns se faz, com outros não. Fiquem de olho, não sejam ingênuos. Vamos observar todos esses movimentos dessa Guerra Fria aí, que vai ter muitos capítulos, hein? Tamo junto, galera. Um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.